Bom dia. Bom dia. Em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro, bem-vindos à reunião do Conselho Empresarial de Assuntos Culturais, que nessa data será dedicada ao tema Cultura e Tecnologia, Metaverso, NFTs, Games e muito mais. A proposição é discutir as transformações tecnológicas e entender o território digital e as possibilidades de revolucionar estruturalmente setores tradicionais da cultura, de forma a utilizá-la para ampliar novos públicos e os conectados, a exemplo de centros culturais e das exposições imersivas que fazem sucesso e que podem fomentar jovens artistas, muitas vezes fora do circuito de arte tradicional. No setor cultural, o entretenimento é uma das verticais que mais se beneficiarão das mudanças tecnológicas, tanto pela proeminência no assunto metaverso, mas também pelo interesse, após a pandemia, em ampliar o tempo ocioso diante do objetivo de muitas pessoas na busca de reequilibrar vida pessoal e trabalho. Para apresentar o nosso convidado, passamos a palavra ao vice-presidente deste conselho, Reinaldo Paes Barreto, autor da sugestão de pauta da reunião de hoje. Com a palavra, Reinaldo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É com muito orgulho que eu apresento o meu sobrinho, Rafael Nasser, que é um rapaz que traz o seu DNA à docência. A minha mulher foi professora há 30 anos, tia dele. A minha cunhada, portanto, tia dele também, Lilian, é professora e doutora de matemática e até hoje professora. E o Rafael se fez professor com muito esforço, com muito estudo, com muito foco. Ele sempre foi um rapaz muito focado. Eu me lembro da gente estar em férias em Londres e encontraram fazendo um curso lá. Ele quase que falava inglês conosco na hora de jantar. Bom, o Rafael já é engenheiro e doutor em ciências de computação. Ele é pós-graduado em transformação digital. Ele é coordenador na PUC, do Laboratório de Engenharia de Softwares e do Núcleo de Direito e Tecnologia. E é, sobretudo, um apaixonado por esse mundo digital, a quem hoje eu vou propor um instigante desafio. Eu costumo dizer que o mundo digital costuma aproximar os distantes, mas afasta os próximos. Quem já não viu um casal num restaurante, numa condução, em algum lugar público, cada um no seu celular, um abismo no meio, mas provavelmente ele está falando com o outro lado do mundo, que está mais próximo. Graças a Deus, é um conforto para quem tem, como nós, filhos morando no exterior ou longe, você hoje em dia entrar num simples aparelho digital, um iPhone, e encontrar seu filho em Londres, mostrando uma cena da minha neta Carolina, do cachorrinho que tem lá, da cachorrinha, no caso. Quer dizer, então existe. Então, Rafael, uma das propostas de hoje é saber como na cultura, que, pelo contrário, é uma ciência de aproximação dos próximos. Você, quando vai a uma exposição, você, quando está em algum lugar público, por exemplo, você vai a um museu, eu nunca me esqueço da nossa ida ao Museu do Cairo, onde a múmia mais próxima de mim tinha 3.000 anos de diferença, mas quem estava naquela sala comigo, desde a Salva, a minha mulher, nós estávamos juntos, e a múmia distante. Já no mundo digital, não. Você tem a capacidade de se afastar assim em segundos de onde você está, do seu ambiente físico, e partir para outra estratosfera. Então, como, Rafael, você pode propor que o nosso conselho, que é voltado para a cultura, para o trânsito da cultura, para aquilo que, parodiando Ferreira Goulart, dizia: a vida não basta, precisa da cultura, como o mundo digital pode nos ajudar a fazer um trânsito mais fácil entre o produto cultural e o consumidor cultural. O Giz está com você para ir para o quadro negro. Passa a bola, Rafael. Reinaldo, super prazer aí, obrigado, ótima introdução. Acho que eu não vou trazer a resposta, né, se essa é a expectativa, mas fazer um grande olhar geral sobre o que está acontecendo, que tecnologias estão sendo aplicadas e nesse breve espaço de tempo, tentar provocar vocês um pouco sobre as mudanças que às vezes não passam tão percebidas. Cada um tem uma vivência, tem experiências, então alguém já foi a uma determinada exposição, já viu uma determinada experiência, outros não.
Então, talvez o meu grande objetivo aqui seja aproximar vocês do que está acontecendo, do que tem sendo experimentado em termos de discussões como o NFT, né, como o Douglas muito bem colocou, como uma forma de valorizar a manifestação artística, exposições que usam tecnologia para mudar a experiência do visitante. Então, pretendo aí nesses 40, 50 minutinhos a gente navegar sobre esse mundo, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui alguns slides que sempre ajudam aí a gente fazer uma navegação um pouco mais guiada, né? E prometo no final, vou passar rapidamente por esses slides, no final a gente fazer um bate-papo aí, trocar algumas ideias. Queria muito ouvir vocês também para a gente pensar juntos o que pode ser esse futuro, que ninguém tem resposta, né? É um futuro em construção. Então, rapidamente, né, o ECOA é um projeto da PUC que tem como olhar exatamente conectar a universidade com esse ambiente externo, né? É um grande ambiente de inovação aberta, em que a gente busca trazer conhecimento para dentro da universidade, tentar levar a universidade um pouco para fora dela, né, para esse ambiente digital da melhor forma possível. E o que eu venho apresentar aqui não é, de fato, um trabalho só, uma pesquisa só feita por mim, ele é um grande grupo de pesquisa que tem trabalhado e explorado, se eu conseguir passar o slide aqui vai facilitar um minuto, tem explorado, deixa eu fazer de novo aqui que não foi. Vamos lá, aí foi, pronto. Não passou aí não, né? Deixa eu compartilhar novamente. Agora vai. Um minutinho. Travou aqui um minuto. Agora vai. Tecnologia é assim mesmo. Se não tiver improviso e surpresa, não é tecnologia. Pronto, agora vai. Então, como eu estava colocando, né, a gente tem pesquisado aqui dentro da universidade esse tema de metaverso, todas as suas manifestações em diversos setores, e o cultural não poderia ser diferente. E o que eu vou trazer aqui são vários exemplos que vêm de uma pesquisa que envolve diversas pessoas. Então, apesar de eu estar aqui apresentando e trazendo essas informações, ela de fato não foi construída sozinha. Tem um grupo aí grande de pessoas muito talentosas que têm ajudado e feito essa jornada de explorar essas tecnologias nas suas diversas aplicações comigo, né? E eu queria começar falando um pouquinho dessa ideia dos mundos virtuais, né? Que é uma ideia que de fato não é nova, né? A gente já vem explorando ali mundos virtuais desde 1958, quando essa ideia de entrar em mundos virtuais surgiu na literatura, e depois com as primeiras experiências, né, que praticamente você botava a cabeça ali dentro do ambiente para poder se colocar em outro mundo e viver esse outro mundo. E talvez a obra literária que melhor expressou essas ideias e que trouxe provocações muito interessantes foi em Snow Crash, onde ele conceituou a ideia do metaverso, né? Um ambiente vivido em realidade virtual, né? Então você entrava num mundo virtual completamente distinto, mas era um mundo virtual que tinha algumas propriedades muito interessantes, né? Ele era vivido de forma online, né? De forma massiva e de forma onde você tinha múltiplos participantes estando ali com você, né? Então você vivia uma realidade alternativa, representado ali nos famosos avatares que hoje dispensa apresentação. Todo mundo, depois do filme da Disney, já conceitua, já viu Avatar de alguma forma. Então, eu estava ali naquele mundo virtual, eu vivia uma realidade diferente e ela era uma realidade compartilhada com outras pessoas, onde eu podia estar ali interagindo com múltiplas pessoas. Então, essas ideias foram crescendo e obrigado aí pela colocação, né? Não preciso explicar Avatar, mas eu queria bater no tempo, né? Essa ideia saiu da literatura, e aí eu trago um exemplo, né? Talvez o primeiro grande mundo virtual em que muita gente viveu e experimentou e que hoje ainda existe, né? É o Second Life. E aqui eu trago um exemplo. Em 2007, a PUC foi a primeira universidade brasileira a começar a conceituar, estruturar ambientes dentro do Second Life. Então, desde 2007, ali, Hugo e Débora estão nesse videozinho ali à direita, a gente já vem vivendo essas experiências, né? Então, encontros, atividades, eventos que já eram promovidos nesse ambiente, esse mundo virtual. E é sempre bom lembrar que o Second Life ainda existe até hoje, né? Um negócio que no último ano faturou 80 milhões, mas que só como mundo virtual, com a tecnologia que existia em 2007, e aí talvez poderia citar aqui a capacidade de conexão, né? A velocidade da internet, isso dava uma experiência muito precária, que a gente hoje consegue estar aqui juntos, né? Virtualmente falando, com várias pessoas ao mesmo tempo sincronizada, com uma qualidade de som, de vídeo muito boa. Então a gente tem um padrão hoje visual
completamente diferente daquela época. Segunda experiência de mundo virtual que eu gosto de trazer para a gente falar desses novos espaços, novas formas de interação, é o Roblox. Por que eu gosto de falar do Roblox? Porque ele, de fato, ele é um ambiente virtual em que toda geração ali de 10, 13 anos, mais ou menos nessa faixa etária, até uns 15, eu diria, ela está vivendo nesse ambiente. É um ambiente de jogo, onde você consegue ter o teu avatar ali nessa forma mais baseada em blocozinhos, está interagindo e está vivendo nesse espaço compartilhado. Então, o teu sobrinho, o seu filho, ele entra nesse ambiente onde ele encontra amigos que estão em lugares diferentes da cidade, ou às vezes até do mundo, e ele tem ali uma economia própria do jogo, ele consegue trocar coisas dentro do jogo, ele consegue comprar coisas, ele consegue ganhar remunerações por atividades que ele faz no jogo. Então, se a gente olhar para as gerações dos últimos 10 anos, elas já estão crescendo, aprendendo a navegar, a viver a experiência desses ambientes, desses mundos virtuais compartilhados. E se a gente olhar ali na estatística de 2020, a gente está falando algo na ordem de quase $1 bilhão, então $1 bilhão movimentados nessa economia, né, desse ambiente em que já faz essa tecnologia ser muito presente, muito conhecida por essas novas gerações. E se a gente subir, eu gosto também desse segundo exemplo, se a gente subir um pouquinho, né, e aí só para dar uma coisa mais visual, essa aqui é uma experiência feita pela Nike, eles criaram dentro do Roblox uma experiência de jogo, né, de interação, onde você tinha uma série de atividades onde as pessoas podiam se encontrar, né? Então, só para dar um gostinho do que é o Roblox, a carinha do Roblox e uma marca ali presente. Mas queria ir logo para esse segundo exemplo, onde a gente já consegue ver uma geração um pouquinho mais acima, né? Então, a gente tem ali os adolescentes se encontrando nesse segundo espaço. Então, se você olhar a última década, está sendo criado, vem sendo desenvolvido uma série de experiências que essa geração jovem, e aí essa galera ali que com 16, 17 anos começou a mexer nisso, hoje já está na faculdade, hoje já está acabando a faculdade, e números muito mais expressivos, né? Quando a gente fala do Fortnite, em 2020 a gente teve aí algo na ordem de 5 bilhões, então $5 bilhões movimentados na economia, nesse espaço virtual onde as pessoas se encontram e interagem, e a gente vê também a presença de marcas, né? Essa experiência da Coca-Cola, ela é muito legal, porque ele era uma atividade que você fazia no jogo, e com a conquista daquela aventura dentro do jogo, você tinha direito a experiências que aconteciam no ambiente físico. Então, você conseguia trocar ali aqueles pontos, aquelas representações, por uma Coca-Cola, uma versão limitada lá da Coca-Cola Beats, que tinha sido da Byte, que tinha sido lançado. Então, experiências que conectam esse mundo virtual com o que você vai viver fora dele, né? E falando um pouquinho de show, né? A gente já tem shows que estão acontecendo com bastante frequência nesse ambiente. Então, aqui o Emicida, um artista nacional, que promoveu um show em que você pode assistir, interagir e estar nele através do seu avatar, né? Então, que é a experiência desse show que aconteceu nesse metaverso. Mas estou falando tudo isso não para falar desse ambiente dos jogos, mas para mostrar que a gente está diante de uma sociedade que a juventude está sendo criada com muita familiaridade a esses espaços. Então, se a gente olhar que ele está hoje saindo da faculdade, ele já veio de uma geração que ele está muito acostumado a jogar, a interagir, a ter experiências sociais dentro desses universos. E isso, de fato, vai acelerar essa entrada de novas experiências para que a gente conquiste esse público, né? Então, essa é a provocação que eu queria começar fazendo com vocês. Mas falando de mundo virtual, que a gente já viu que é uma coisa relativamente nova, eu queria dar um passo a mais, né? Falar um pouquinho dessas tecnologias, porque elas criam uma série de possibilidades, né? Então, todo mundo já viu, né? Provavelmente, experiências em óculos 3D, né? Que você bota ali, talvez, o cardboard, né? Você bota seu celular e consegue deslocar ali no ambiente 3D, aquelas famosas roupas em que você sensoria todo o corpo, então consegue ter ali seus movimentos, ou coisas mais simples, né, de você fazer um mapeamento, criando uma realidade sobre determinada obra física, né, um famoso mapping, né, e experiências ali também de realidade aumentada, né? Então, a gente vem aqui também, sem querer entrar em detalhes aqui dessa curva temporal de tecnologias, a gente vem, na verdade... Desde cedo falando com o pessoal, vocês estão com o áudio aberto, e se puder fechar, eu agradeço. Então, a gente vem, na verdade, com uma série de tecnologias. Eu não vou aqui falar de toda essa evolução histórica, mas eu queria destacar algumas que eu acho que vão mudar um pouco o jogo nesses próximos tempos. E aí, só para organizar um pouquinho essa gama enorme de tecnologias, a gente pode traçar dois limites, né? O mundo totalmente virtual, que a gente viu alguns exemplos, né, em que eu vou ali para um ambiente completamente fora da realidade, onde eu posso ser um bonequinho novo, onde todo aquele espaço está virtualizado, né? E eu tenho o outro extremo, né, onde eu tenho o nosso ambiente real, e aí tudo que está no meio disso são a interposição entre essas realidades, né? São camadas, né? São versos nesse grande ambiente, nesse grande universo que a gente vive, né? E essas camadas, elas podem colocar ambientes digitais
dentro da realidade, ou ela pode, na verdade, botar a realidade dentro de um mundo quase totalmente digital. E as tecnologias elas estão aprendendo a fazer cada vez melhor essas inúmeras possibilidades, né? Então, a primeira coisa é que a gente vai ver interações no campo da cultura que vão explorar essa régua toda, né? Criando questões completamente dentro desse ambiente virtualizado, fora da realidade, e às vezes, na verdade, colocando novos componentes sobre a realidade que a gente vive, que a gente conhece, através de elementos digitais. E aí, para tentar trazer exemplos aí bem concretos, o mais basicão que todo mundo conhece, quem não viu um museu, algum espaço através de um tour 360, né? Aqui é um que eu gosto bastante, do Museu da Frida Kahlo. Você consegue visitar um museu lá no México de forma completamente virtual, sem precisar estar lá, e navegar por dentro de todas as obras, de toda a arquitetura do ambiente do museu. Você faz isso de forma virtual, numa experiência 2D, né, através de fotos, pouco interativa, mas você consegue se projetar e viver essa experiência, né? E aí, trazendo outros exemplos aqui de implantação, esse eu gosto muito, quem nunca viu, recomendo fazer, né? O Google tem uma aplicação que chama Arts and Culture, que você pode instalar no teu celular, seja iPhone, seja Android, e ter uma série de experiências dentro desse universo da arte e cultura, né? E aqui eu tô com 2 videozinhos aqui para tentar materializar para vocês, né? À esquerda tem um videozinho mais de propaganda, onde você pode setar uma série de experimentações a partir dessa aplicação. E na direita aqui, um exemplo de uma das coisas que você pode fazer é projetar obras de arte dentro de um espaço físico, né? Então, eu tô aqui numa sala normal e eu consigo colocar uma obra de arte dentro daquele espaço. Então, eu posso criar um museu sem que a obra esteja ali fisicamente, né? Eu consigo projetar através da realidade aumentada, né? Você está vendo ali que está sendo manipulada, então ele vai botar na parede ali uma obra que fisicamente ela não está ali, mas todo o ambiente é o nosso ambiente real, e eu vou inserir ali uma obra de arte dentro daquela possibilidade, né? Então, várias questões aqui acontecendo, e ali na esquerda você pode também se projetar, navegar dentro de estruturas. Então, uma série de experiências onde eu já posso viver experiências culturais simplesmente tendo um device como um celular, né? Então, num computador eu posso fazer um tour virtual, num celular eu posso inserir dentro da realidade objetos de realidade aumentada, eu posso me projetar através do meu celular e ter experiências de manipular uma série de obras de arte. São coisas que estão hoje disponíveis no nosso bolso, né? No nosso celular. São tecnologias hoje que não tem nenhuma barreira de entrada. A gente já pode construir, né? Você está vendo ali na direita uma maquete em 3D de um museu, né? Então, uma série de experiências, de possibilidades que a gente pode vivenciar apenas com o celular no bolso, né? E aqui trazendo uma outra experiência, né? Testes já estão sendo feitos, né? Experiências já estão ofertadas em museus ao redor do mundo inteiro. Aqui o Art Gallery em Ontário, né? Em Toronto, onde você consegue, na verdade, com um iPad, com um celular, projetando numa obra de arte que está ali física, né? Você tem uma experiência adicional, uma interação adicional. Então, eu consigo criar uma camada digital sobre a camada do mundo real para ampliar a experiência, para contar uma história, para trazer uma provocação, para provocar uma reflexão a partir daquele mundo físico que a gente está ali, colocando essa camada adicional desse mundo digital, né? Então, aqui mais um exemplo, se a gente for explorar, museus ao redor do mundo inteiro estão tentando criar experiências mais atrativas, divertidas, envolventes, imersivas, através de tecnologia que está ali no bolso, né? Um iPad, um tablet, qualquer que seja. E a gente vê que as grandes big techs, né, seja Google, seja Apple, então, estão investindo muito em permitir que seus dispositivos criem uma série de experiências a partir de interações de realidade aumentada, de realidade virtual, o que, na verdade, coloca na mão aí de criativos do mundo inteiro uma série de ferramentas para criar essas experiências diferenciadas. E trazendo mais um exemplo para vocês, aqui já falando de um cenário um pouquinho mais, vamos dizer assim, custoso para você entrar nele, que é você adquirir um gadget, né, um dispositivo que vai te permitir viver experiências de realidade aumentada ou ambiente virtual de forma, vamos dizer assim, mais ampla, né? E aqui o exemplo é o HoloLens da Microsoft. E essa aqui é uma experiência que eles fizeram, uma parceria com o Cirque du Soleil, onde você consegue vestir ali o HoloLens, que já custa ali na ordem de 10, 20 mil reais, dependendo da versão, e que com ele você consegue, no ambiente físico, projetar experiências e apresentações. Aqui o exemplo do Cirque du Soleil. Então, assistir uma apresentação ali a partir da colocação desse óculos, e a Microsoft tem investido de forma muito extensiva nessa tecnologia, né? Principalmente tentando trazer produtividade para os ambientes de trabalho, né? Então, como você consegue colocar camadas
no teu dia a dia de trabalho que vão te tornar mais produtivo, né? Muito apegada na Microsoft. O videozinho aí, não sei se ficou lento para vocês, mas era para trazer um exemplo concreto. E falando das Big Techs, a gente não pode deixar de falar, óbvio, do Facebook, agora a Meta, né? Que comprou essa empresa, né? E tem investido muito nessa tecnologia, que é o Quest, né? O Quest é um óculos também de realidade aumentada, de realidade virtual, que já é bem mais acessível, né? O olhar dele é o consumidor final. Ele custa menos do que um console de videogame, se a gente pensar num PlayStation ou num Xbox, né? Ele custa na ordem aqui no Brasil de R$ 2.300, R$ 2.400, um óculos desse, em que ele permite que você viva uma série de experiências, jogue uma série de jogos e quem nunca usou, assim, faça um super convite, é uma experiência super diferente. Eu gosto de trazer esse videozinho aqui, não sei se vocês já viram, porque ele ajuda a gente a perceber quão poderoso é um gadget desse para mudar a realidade que você enxerga e mesclar a realidade virtual com a realidade aumentada, né, com elementos digitais frente ao nosso mundo físico, né? Isso aqui é uma partida de xadrez com 2 pessoas jogando e uma terceira assistindo, né? Se vocês verem, tem uma de cada lado ali jogando com o Oculus Quest 2 na cara. E a gente está vendo o vídeo ali na frente, bem no meio ali, não sei se vocês perceberam, está projetando quem está de frente para eles, que é a terceira pessoa que está assistindo, né? E é legal que, na verdade, eles tiram um olhar do que eles estão enxergando em cada um dos óculos. E cada um dos óculos está setado para trazer uma camada mais virtual ou menos virtual da realidade, né? Então, repara, né? Ele está tocando na mesa, tendo a experiência física, então ele está sentindo, tateando algo, que é aquela mesa que está ali no plano real, e, ao mesmo tempo, existem elementos virtuais, como o tabuleiro, as peças, em que ele consegue interagir, ele consegue tocar e jogar aquele xadrez, né? E repara que ele fez o slice ali, né? Aquele dedinho ali na mão da esquerda, ele vai virtualizando mais o mundo, ou, na verdade, trazendo o mundo mais para a realidade, né? Vocês devem estar percebendo que a câmera está preto e branco, né? O Quest 2, a câmera ainda é preto e branco. A promessa é que a próxima versão que está para sair seja já uma câmera de alta definição, que eu acho que não vai ser dificuldade nenhuma aí fazer esse tipo de upgrade nessa tecnologia. Mas você percebe, né? A interação do mundo físico tocando com o mundo virtual em diferentes proporções dos elementos digitais e dos elementos físicos, né? A pessoa pode estar na sua representação avatar, ó, na direita agora ele tirou o avatar, ou ele pode estar na sua representação física, né? Então é bem legal aqui que você consegue perceber quão poderoso é a junção dessas duas realidades, né? A nossa realidade tradicional, nosso ambiente real, versus um ambiente 100% digital que está no meio dessas duas extremidades, né? Então, quantas experiências diferentes não podem ser construídas a partir dessa natureza de tecnologia cada vez mais acessível, né? Amanhã, talvez, o jovem em casa esteja pedindo primeiro um óculos desse do que o console de videogame e vice-versa. Então, isso vai permitir que a gente tenha cada vez mais casos habilitados a essa possibilidade de experiências. É óbvio que nem todo mundo vai ter essa natureza de tecnologia, alguns vão ficar com o celular, mas a tecnologia está aí para poder construir essas diferentes experiências. E aí, falando um pouquinho, né, desse ambiente, desse metaverso, a gente falou, né, esse conceito, mas eu queria explorar um pouquinho mais, porque eu acho que existem várias potencialidades aí nessa aplicação, né? Então, primeiro, por que esse tema, apesar de, sei lá, de muito tempo atrás, ele está tão forte hoje, né? Porque a gente teve o Facebook, né, com todo o seu aglomerado de empresas, né, Instagram, o Facebook Chat, o WhatsApp, essa empresa do óculos, né, que foi comprada, esse conglomerado de empresa gigantesca, olhando para todo esse movimento, dizendo, olha, eu sou uma empresa que acredito que, cara, assim como a gente evoluiu a comunicação do telefone para o computador, do computador para o mobile, a gente vai evoluir a comunicação para ambientes mais imersivos. A comunicação ela vai estar disponível para a gente estar lá dentro, para a gente entrar, para a gente se fazer presente nesses ambientes mais virtuais. Então, assim como a gente se comunicou muito no início por texto e evoluiu isso para fotos, evoluiu isso para vídeo, a gente vai evoluir para esses ambientes imersivos. Então, quando um Facebook, com todo o seu poder, olha para isso e diz, eu acredito que esse é o futuro, a gente começa a olhar para esse tipo de evolução com mais carinho, principalmente não porque não iria acontecer, mas porque a velocidade de acontecer quando essas Big Techs colocam essa energia e esse capital para trabalhar nisso, isso traz outra velocidade e outra possibilidade. E aí, vale a pena a gente conceituar, né? Então, esse metaverso, de fato, ele é um espaço para a gente aproximar essas conexões sociais. E ele é para a gente viver, né? É forte esse termo, né? A gente vai viver isso, seja numa experiência 100%, que a gente vai quase passar mais tempo lá nesse ambiente, talvez o grau de necessidade de estar nesse ambiente, aí tem várias complicações ao se pensar nisso,
ou talvez para complementar experiências, né? Então, de fato, as pessoas vão ter a vida lá, e vida de forma que eu posso deixar aquela vida, ter uma experiência fora desse ambiente e voltar nele, e aquela vida continua lá, né? Ele não é uma coisa que termina quando eu saio, né? Ela acontece de forma continuada, ela tem persistência, né? A gente fala muito na computação da persistência, né? Ela persiste independente se eu estou lá ou não, ela existe, ela evolui, ela acontece, né? Outras pessoas vão estar lá, e o cuidado é que esse metaverso ele não é só esse mundo virtual, né? Ele é, na verdade, toda essa gama, essa régua entre diferentes tecnologias, entre realidade aumentada, virtual e várias combinações possíveis dela, né? Ela não é só sobre criar mundos virtuais, ela é sobre, na verdade, também complementar a nossa realidade. E ela vai permitir que a gente tenha, de fato, o engajamento de pessoas para diferentes atividades sociais. Então, a gente está falando de promover eventos, de jogar, de construir projetos colaborativos, de viver experiências culturais. Então, é um leque de possibilidades enorme que a gente tem que pensar, né? Pensar o que dá para construir, né? Ontem a gente teve uma palestra aqui falando um pouquinho de 5G aqui na PUC, e é interessante que a gente vê que essas mudanças elas habilitam a criatividade humana, né? Então, quando a gente veio para o 4G, o 4G permitiu que alguém criasse um modelo de iFood, que no celular eu peço, a comida chega na minha casa. Ele habilita, né? Ele não sabia nem o que iria ser criado quando ele foi habilitado para a sociedade, né? Então, eu vejo muito o metaverso e todas essas tecnologias como grandes habilitadores para que pessoas possam criar novas experiências no campo da cultura, no campo das atividades de entretenimento, em diversas possibilidades. E de fato, você vai viver nesse ambiente, você vai experienciar esse ambiente, seja com a sua personalidade real como pessoa, ou como seus personagens virtuais. E personagens virtuais que vão ser a sua representação, ou talvez algo que você queira estar totalmente diferente do que você é no mundo real, né? Eu brinco, né? A conversa com a Débora, ela sempre brinca, né? Mas eu gostava de estar lá, era de fadinha que era legal, não queria ser eu queria ser uma coisa diferente, viver uma experiência diferente. Então a gente vai ver essas experiências com cada um encontrando a sua forma de viver e aproveitar esse ambiente, né? E só para não deixar, né, eu falei da Meta, né? A Meta tem investido muito, então alguns ambientes aí, eu sei que o vídeo às vezes na transmissão aqui não fica 100%, né? Mas você tem um monte de vídeo na internet mostrando o que são essas diversas possibilidades, né? De jogar, por exemplo, um jogo de carta num ambiente completamente virtualizado, uma experiência diferente, fugindo até da lógica do mundo real, né? Você pode voar, a carta pode flutuar. Então, por que você precisa ficar apegado a como as coisas funcionam nas regras do mundo físico, né? Você pode criar novas realidades, novas experiências a partir dessas provocações. E aí, para a gente não ficar só nessa coisa das big techs, místicas, né? Eu resolvi trazer um pouquinho aqui do behind the scenes, de algumas coisas que já estão acontecendo aqui na PUC, para a gente ilustrar e discutir um pouco das possibilidades, né? Então, um exemplo, né? A gente teve um grande evento que aconteceu aqui na PUC. Ele foi um evento híbrido, né? Ele aconteceu no mundo físico, né? Então, no auditório aqui da PUC. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, foi um tema muito interessante, que versa sobre vários aspectos que a gente conversou. A gente vai conversar ainda sobre no dia de hoje, né? Então, falamos ali de metaverso, falamos sobre essa forma de expressar esses ativos no ambiente digital, que são os NFTs, toda essa economia descentralizada. Então, quem quiser ver, fica o convite. Mas, nesse espaço, a gente já começou a trazer essa ideia do metaverso, essa ideia dos espaços virtuais, para criar novas experiências, né? Então, por exemplo, durante o evento ficava disponível a transmissão dele online no ambiente virtual. A gente chamou do Meta RDC, né? O nosso auditório fica num prédio aqui que, só para vocês entenderem quanto é antigo, né? Ele foi o primeiro grande computador brasileiro que ficava aqui no ambiente universitário, que era o subsolo inteiro do prédio. Então, o prédio tem o nome de RDC, né, de Rio Data Center, porque era o data center do Rio de Janeiro, né, desse grande computador. Hoje em dia é um laboratório, os computadores ficaram bem menores, ainda leva o nome de RDC, né, então a gente conhece ele como auditório do RDC. Então, criou esse Meta RDC, que é um espaço no metaverso, a partir lá da página do evento você consegue entrar, onde as pessoas podiam assistir a transmissão online do evento desse ambiente, né? Mas mais do que assistir, né? Porque assistir você pode assistir do YouTube, e a experiência de assistir ela não muda muito, mas principalmente o que a gente acreditou e deu super certo. É que, cara, muito legal assistir de casa, mas aí vem o coffee break. Pô, são 20, 30 minutos lá que as pessoas estão fazendo maior network, trocando ideia com quem está lá presente, as 100 e poucas pessoas presentes no auditório. E quem está em casa, vai tomar o café sozinho? Então, nesse momento, a gente viveu essa experiência de botar as pessoas para interagirem nesse ambiente virtual. E foi muito legal. A gente foi em Trend Topics dessa plataforma, teve um número de pessoas presentes nesses intervalos enorme, onde todo mundo estava assistindo em casa, muito mais do que 100 pessoas, e na ordem de milhares, iam para esse ambiente. Então, a gente teve picos ali de 800 acessos para se encontrar. Então, a gente teve aluno falando, caramba, encontrei o cara que eu conheci no primeiro período, que eu já não vi um tempão,
porque ele foi no intervalo no espaço virtual, e aí a gente conversou, trocou telefone, vai se encontrar. Então, olha que legal a gente poder ter novas experiências sendo construídas, né? E não é simplesmente replicar, né? Vou botar assistir aqui que eu assisto no físico, eu vou assistir online. Não é isso. É repensar as experiências, cara. O que não funciona no presencial? O que eu posso agregar de valor nessa experiência online, né? E nesse evento a gente também lançou o que a gente chamou aí do nosso Meta Pilotis. Não sei se o vídeo vai ajudar muito, mas quem já veio a PUC aqui não deixa de reconhecer nossas grandes colunas do Pilotis, espaço aí de muita democracia, muita discussão e muita interação. E a gente criou esse espaço também no virtual, né? Poxa, é muito difícil, por exemplo, persistir uma exposição durante muito tempo no Pilotis, que é um espaço ali super concorrido. Mas por que não levar exposições para o nosso Pilotis que possam estar acessadas a qualquer momento? Então, nosso evento aconteceu aí já faz um tempinho, mas você consegue hoje ainda visitar uma exposição que fica aí até o mês que vem dentro desse espaço. Em novembro a gente entra com outra. Então, você tem uma exposição de trabalhos que foi feito numa grande desafio de narrativas de impacto, onde você pode ver uma série de trabalhos que foram desenvolvidos por alunos da PUC que está sendo exposta nesse ambiente. Então, olha que legal, que interação diferente, né? E como criar experiências diferentes a partir dessa provocação, né? E aí eu selecionei aqui só para dar um gostinho, um dos trabalhos que está sendo apresentado, feito por esses 4 alunos de um programa nosso, o Apple Develop Academy, que é um dos nossos programas de inovação aqui na PUC, e a ideia era fazer narrativas de impacto. E aí eu queria trazer o exemplo deles para a gente ver, olha como é que a tecnologia pode criar uma série de possibilidades, né? O projeto deles chama Vulto Memorial, então é um memorial construído no metaverso, mas que ele explorou uma coisa super diferente. Aí eu queria mostrar para vocês, né? Eles vieram com a provocação de, cara, como é que eu faço pessoas que não estão aqui, numa época que a tecnologia não permitia, ou não existia tecnologia para isso, as pessoas contarem as suas histórias, né? Como é que eu faço as próprias pessoas que não existem mais, que não tem nenhum vídeo gravado, contarem as suas histórias? E aí eles priorizaram, como a primeira exibição deles, trazer a história do Holocausto. Então, como é que eu faço pessoas que viveram o Holocausto contarem as suas histórias? Para, obviamente, passar de geração em geração essa memória para que essas coisas não se repitam, né? Então, todo o olhar aqui dessa narrativa de impacto construída pelo grupo. E aí eles foram atrás da ideia de crianças que fizeram diários, contaram suas histórias através do diário, mas, obviamente, não tinha nenhum vídeo sobre essas crianças, como é que elas poderiam contar a sua narrativa através de vídeos, né? E aí eu vou abrir o microfone aqui, talvez dê uma microfoniazinha, para vocês ouvirem, né? Então, um exemplo, eles reconstruíram a partir de fotos, usando uma tecnologia que foi conhecida de nome bem pejorativo, né, de deepfake, né? Ou seja, criar através de machine learning, de técnicas de aprendizado profundo, criar vídeos a partir de fotos, vídeos que não existem, então são vídeos, entre aspas, fakes, porque eles não são existentes, eles não são verdadeiros, mas que são feitos aqui com um olhar de tentar ajudar a gente se sensibilizar, né? Trazer mais emoção para essas narrativas. Então, vou passar para vocês aqui rapidinho, acho que vocês vão reconhecer. Vocês estão ouvindo? Deu para ouvir? Essa aqui é a Anne Frank. Esse é um vídeo que foi construído a partir dessa técnica. Esse vídeo não existe, então dentro desse memorial construído no metaverso, que eu vou botar aqui para vocês visitarem um pouquinho desse memorial, que ele conta uma série de histórias do Holocausto através de obras feitas por crianças, através de vídeos. Então você pode visitar uma exposição sobre o Holocausto, uma narrativa feita todas por crianças, onde você encontra os próprios vídeos de trechos do diário, por exemplo, da Ana Frank, mas de outros jovens que infelizmente foram assolados por essa tragédia, e você consegue ter essa experiência de uma forma bem diferente do que você conseguiria ter, né? E visitar obras também que estão em museus ao redor do mundo inteiro através aí dessa experiência no metaverso. Não sei se deu para ouvir aqui, depois eu volto aqui se for necessário no vídeo, né? Mas esse é um exemplo de como explorar essas possibilidades do metaverso nesse campo da cultura e tentar contar uma história tão importante, aí, sensibilizar as próximas gerações de uma forma a humanizar um pouco mais do que só uma obra estática, né? E aqui só para mostrar um pouquinho, né, a construção que o grupo fez desse memorial, feito toda numa ferramenta gratuita, né, chama Blender, onde ele modelou todos esses espaços, né, criou toda essa experiência desse metaverso. E
E esse é um dos programas de inovação tecnológica que a gente tem aqui na PUC, né? Onde a gente explora essa potencialidade da tecnologia em diversos setores. A gente tem essa parceria com a Apple, a gente tem uma parceria com o setor segurador, com a Globo, para explorar no universo da tecnologia para entretenimento, publicidade e propaganda, e também uma parceria com a Petrobras. Então, esses programas são muito interessantes porque eles colocam essa energia do jovem para pensar através de desafios, né? O desafio naquele contexto foi como criar narrativas de impacto. Ele pensa como explorar essa tecnologia, experimentar essa tecnologia, não só estudar ela, mas de fato experimentar, né? Trazer de forma concreta experiências que possam demonstrar o potencial em diferentes campos, né? E a gente tem a felicidade de estar trabalhando para rodar no ano que vem um programa com foco específico em cultura, né? Como a gente vai usar a tecnologia para expressar novas manifestações de produções culturais, novas linguagens artísticas usando tecnologia, né? Então a gente está com incentivo aí da prefeitura, com esse programa sendo organizado para o ano que vem, onde a gente quer colocar jovens para criarem essas novas manifestações artísticas do potencial de todo esse universo da tecnologia, trabalhando a favor da cultura, né? Sem dúvida nenhuma, o que é super importante. E aí, para a gente dar um pouquinho mais de pimenta nesses 10 minutos finais aí de apresentação, eu queria falar talvez do outro elemento que leva uma empresa como a Meta olhar com tanto empenho, né? E aí colocando tanto capital, para ser mais específico, para esse universo do metaverso, né? E aí, na verdade, tem um olhar sobre essa nova internet, né? A gente vive uma internet hoje, aí fazendo uma linha histórica, né? Mas só para organizar primeiro os conceitos aqui mais agrupados, né? Esse metaverso, ele de fato é um espaço persistente, ou seja, ele existe lá, ele não vai deixar de existir se eu for e voltar. Ele segue lá, ele evolui lá, independente da minha presença, e ele não é um espaço para viver sozinho, né? A realidade aumentada e virtual, quando eu estou ali sozinho no museu, ele é só a realidade virtual, né? Mas se eu estou ali coletivamente trocando e vivendo essa experiência social, ele entrega esse ideal do que é esse metaverso. De uma forma mais moderna e atualizada, eu acho que 2 conceitos são super importantes, né? O conceito de baixo para cima, cara, é a comunidade, são as pessoas que vão construir esse metaverso. Então, as ferramentas que eu acho que vão dar mais certo, elas são feitas, não entregues prontas, mas elas são feitas para que pessoas no mundo inteiro possam se engajar e criar essas experiências. Então, hoje, vocês sabem que o celular de vocês, ele não é só a capacidade criativa das empresas Big Techs que estão colocando ali as plataformas, né? Seja o Google com o Android, seja o iOS aí com a Apple, eles estão ali, na verdade, como um meio para que criativos no mundo inteiro criem suas aplicações e você possa viver experiências diferentes. Então, esse metaverso, que eu acredito, é muito isso. Ele vai permitir que a comunidade, as diferentes comunidades construam essas diferentes experiências, né? Então, ele é um processo em construção constante, evolução constante. E eu acredito que ele olha muito para essa ideia dessa nova internet, uma internet mais vocacionada para essa descentralização. E aí, o que é essa descentralização? Disso eu quero falar um pouquinho mais aí para a gente organizar algumas ideias. Se a gente olhar, né, a internet no início, ela era só conexão, né? Computadores no mundo inteiro, aquela rede acadêmica conectada. Depois ele começou você tem protocolos em cima dele que permitia você acessar coisas que humanamente era mais fácil ler, né? Então, a famosa web, né? Eu consigo ler, eu consegui acessar site e buscar informação no mundo inteiro, mas poucas pessoas conseguiam escrever e criar esse site, ainda era uma tecnologia muito restrita. E a gente evoluiu para hoje que todo mundo no seu celular usa uma rede social e posta, né? Todo mundo é criador de conteúdo, né? Então, ela é uma internet onde todo mundo lê, todo mundo escreve o tempo todo, ela é super interativa e ela está aí, né? Mas ela tem uma questão que a gente às vezes não para perceber, né? As coisas nela perdem muito valor, porque você botou na internet, qualquer um replica. Então, o valor das coisas na internet ele é muito baixo. A propriedade na internet, como a gente conhece hoje, ela é praticamente nula, né? Você botou ali, você perdeu, você vai ter que brigar através do judiciário ali, se alguém usou indevido, mas mesmo brigando, quantos casos não tem aí de coisas que você não consegue comprovar, etc, vários problemas. E, de certa forma, todo esse conteúdo está muito centralizado, né? Centralizado nessas big techs que tem ali todo o nosso dado, que usa esse dado aí para propaganda, e a legislação já vem evoluindo aí para tentar inibir alguns usos aí mal intencionados ou de forma não tão fair aí para o consumidor, de forma tão justa para o consumidor. E o que a gente começa a perceber, e ainda é um movimento muito incipiente, é uma internet da confiança, né? Uma internet onde a gente começa a ter instrumentos para que o próprio coletivo possa garantir os direitos dos indivíduos, né? Então, essa internet que está surgindo, né? A gente fala muito aí de blockchain, a gente fala de tokens, eu não vou aqui explorar esse tema com profundidade, mas são tecnologias que habilitam a gente conseguir comprovar
porque isso não vai estar na mão de uma grande empresa, vai estar na mão de um coletivo, a gente conseguir comprovar propriedade das coisas. Porque o coletivo garante de forma confiável de quem é proprietário de cada coisa. O coletivo garante de forma confiável as regras que foram acordadas. Então, você começa a ter uma série de possibilidades de ter ativos representados nessa nova internet através da virtualização desses componentes nessas redes. E aí eu estou falando aqui, só para ficar bem claro, sem entrar muito em detalhes, desde criptomoedas, né? Quem não ouviu falar dos bitcoins, então, um dinheiro que é emitido sem você ter um banco central, ele é emitido pelas regras que esse coletivo guarda, ele é transacionado sem você precisar de autorização de um banco, esse coletivo valida que você tem saldos, que você pode fazer essa transferência. Há outras representações aí de ativos, como stablecoins, né? Então você pode ter lá o real digital, você pode ter uma representação de um barril de petróleo nesse ambiente, né? São coisas que têm um comportamento econômico mais estável, mais conectado aí a ativos que a gente já está mais acostumado. Há diversas outras questões que eu quero comprovar a propriedade desse ambiente digital. Talvez a mais fácil de compreender seja essa singularidade, né? A gente chama de NFT, né? Token não fungível, porque ele é singular, ele é único, né? Mas assim, se eu representar um terreno, né? Então, eu estou falando de um metaverso, de um mundo virtual, cara, eu quero ser proprietário do meu pedacinho de terra. Então, como é que eu mostro para todo mundo que eu sou o dono daquilo? Então, eu posso comprar esse terreno virtual e ter essa representação unitária dessa propriedade através dessa tecnologia, né? Então, eu posso comprar terrenos, eu posso comprar colecionáveis, eu posso comprar roupas, acessório de modas, itens de jogos. E aí, para não ficar só no genérico, aqui vou tentar trazer para vocês alguns exemplos aqui concretos, né? E aí, esse NFT, né? Eu não gosto muito de ficar usando a sigla, não. Acho que é um conceito, né? Uma representação única nesse ambiente digital de algo que é muito transparente quem é o dono daquele item. Cara, ele tem a sofisticação de eu controlar todas as propriedades de quem é o dono, se é escasso ou não, se eu posso transacionar ou não, que direitos eu tenho que garantir para aquele criador, né? Eu gosto que o Brasil é o lugar que as leis não pegam, né? A gente tem aqui o direito de sequência na nossa lei, que guarda ali o direito autoral sobre obras de arte. A gente vê várias obras sendo comercializadas sem pagar direito de sequência para os autores. Então, esse tipo de tecnologia pode garantir o pagamento ali a quem fez a obra de arte, aquele direito sobre ganhar aquele 5% sobre todas as transações que acontecem sobre aquela obra de arte. Ele pode ter a representação de algo que já nasce digital ou ser a digitalização de algo que está no físico, né? Eu posso ter o NFT que representa uma obra no mundo físico, em vários casos aí super emblemáticos. E, de fato, para a gente ter isso digital, né, a gente elimina barreiras para comprar e vender. Eu posso fracionar, eu posso ser dono de 1/10 de uma obra de arte, ou de um terreno, ou de alguma coisa. Então, tem uma série de dinâmicas novas que esse tipo de tecnologia possibilita, né? Mas passei batido aqui rápido para a gente ir para o que é mais legal, que é ver os casos concretos, né? Então, a gente já teve no Rio de Janeiro esse ano uma primeira exposição, que foi feita ali no Parque Lage, de obras de artes digitais que já tem seu NFT e que são comercializadas globalmente através dessas representações digitais. Então, essa exposição foi toda dedicada a pegar essas obras de arte e permitir experiências imersivas para a gente vivenciar, conhecer esses artistas, muitos artistas brasileiros, alguns internacionais. Então, um exemplo bem concreto aí dessa obra de arte representada por esse ativo nesse ambiente digital, já ganhando ali um espaço no mundo físico através de exposições e outras dinâmicas, né? E a gente vê, de forma muito clara, grandes marcas investindo pesado nisso. A gente já vê bancos comprando terreno, né? O seu espaço, já preparando projetos de ter espaços nesses ambientes virtuais. Então, o Chase Bank no Decentraland, o HSBC comprando no The Sandbox, vou mostrar exemplos desses mundos virtuais, a Nike com espaço no Decentraland, a Adidas com espaço no The Sandbox, e elas estão vendo esses ambientes como um espaço de estender as possibilidades do seu negócio, seja para vender, seja para fazer posicionamento de marca, marketing, seja para desenvolver produtos que funcionam no ambiente digital, seja para criar a presença da marca de forma expandida, gera novas receitas. E a gente vê também NFTs entrando como programas de fidelidade, como brindes. Eu separei alguns exemplos rápidos. A gente tem a Nike, que já comprou um estúdio especializado em fazer o design de tênis digitais. Tênis que você compra no metaverso, você compra nesse ambiente digital, representados por NFTs, que você pode vestir em determinados ambientes. Bolsas, esse caso é muito curioso, né? Esse caso aqui é o mais emblemático. Você pergunta, mas por que vale o negócio no digital? Eu pergunto para vocês, por que vale uma bolsa da Gucci muito mais do que uma outra bolsa? Então, são explicações que mexem ali com os valores da percepção humana, né? E esse caso é muito curioso, porque eles fizeram essa bolsa física e leiloaram essa bolsa física e leiloaram a bolsa com a representação digital. A representação digital foi vendida mais cara do que a bolsa no ambiente físico.
coisas que a gente ainda vai ter que compreender a lógica humana nesse tipo de ambiente. E meu último exemplo aqui dessa tela, na direita, o Pedro, que é um dos pesquisadores aí do nosso grupo, foi lá no lançamento do Creta, que aconteceu no Decentraland, e nesse lançamento eles estavam dando de brinde aquele casaco ali para o avatar, naquele casaco rosinha ali na direita. Então ele ganhou um casaco rosa, e o avatar dele ganhou um casaco rosa, então ele pode usar no Decentraland, que é um mundo virtual, o casaquinho rosa para viver essas experiências. E, indo para a parte final aqui da minha apresentação, só mostrar algumas experiências rápidas para vocês, para a gente abrir a rodada de pergunta, mas muita coisa está acontecendo, né? Então você tem hoje exposições todas sendo feitas nesse ambiente virtual. E aqui é uma ferramenta, né? O Spatial é uma ferramenta que foi feita com essa finalidade. Ela se propõe a ser o lugar para criar galerias para expor obras de arte digitais, sejam figuras, vídeos, sons, esculturas 3D, então uma série de possibilidades onde você já consegue criar uma galeria de forma muito facilitada e não só criar galeria, como leiloar e comprar obras de arte nesse espaço. Então aqui um exemplo de uma exposição onde você podia comprar e ser o dono, né? Ter um NFT que representa essa obra de arte e ser o dono dessas obras de arte. Um exemplo aqui para vocês, da gente ver essas coisas já acontecendo de forma muito interessante, que vale a pena explorar. Outro exemplo, o The Sandbox, é um mundo virtual muito baseado no Roblox, né? Ele tem ideias muito parecidas, né? Ele tem uma arte um pouco mais infantilizada, o que dá uma agilidade no processamento, torna mais acessível para computadores sem tanto poder computacional. Ele tem uma dinâmica de jogabilidade, então você consegue programar e criar experiências de jogo mesmo, né? De perder e ganhar. Ele tem toda uma economia associada, ele ainda está muito no início da sua jornada, mas mesmo assim, estando no início, você já vê investimentos e coisas muito interessantes acontecendo, como o Snoop Dogg, que comprou um terreno, construiu uma casa, e que de vez em quando ele cria experiências, ele faz shows, ele faz encontros, ele faz uma série de experiências que acontecem dentro desse ambiente, e aí cada um faz o juízo de valor aí sobre o Snoop Dogg, mas é uma atividade que já está acontecendo, e os terrenos que estão ali em volta da casa dele valem mais do que os terrenos que estão mais longínquos ou em outros lugares, então você tem toda uma lógica, uma economia que se forma nesses ambientes virtuais, e experiências que eu sempre gosto de realçar, que para gente que não nasceu com esse tipo de tecnologia pode ser um pouco mais estranha, mas a gente vai aprender. Mas para quem já nasceu com esse tipo de tecnologia, é uma coisa muito mais natural e muito mais convidativa, né? E outro exemplo que a gente não pode deixar de trazer, né, é o Decentraland, que também é um projeto muito legal, um mundo virtual que ele tem já um desenho artístico muito mais elaborado, ele também permite que a gente programe, ele tem toda uma criptoeconomia, né? Então esses três que eu trouxe agora de exemplos de experiências, ele já une tudo aquilo que eu falei, né? Ele é persistente, ele é para você viver junto, não é para você entrar isolado, você vai estar na exposição com outras pessoas na exposição, você vai jogar com outras pessoas, e de forma muito clara, você tem toda uma economia que se forma nesse ambiente. Então você pode ser o dono de coisas, você pode trocar coisas, você pode pagar por serviços, e aqui um exemplo de experiência no Decentraland, a semana a Fashion Week, né, a semana de moda, onde você já teve vários exemplos de exposição, demonstração de novos lançamentos, lojas virtuais que já aconteceram nesse ambiente com grandes marcas presentes. Um exemplo aí da Tommy, podia ser qualquer outro, várias outras marcas estavam lá no Decentraland, que já tem ali uma capacidade de várias pessoas criarem experiências jogáveis, uma série de possibilidades. E fechando aqui para valorizar um pouquinho também um pouco de artista nacional, né? O CryptoVoxel é outro espaço também que tem todas essas propriedades. Ele tem um traço ali muito mais baseado em voxels, né? São esses quadradinhos, então ele também não é uma arte ali tão mais perto da realidade, ele é mais perto de um desenho, mas que também é muito interessante e ele é um pouco mais acessível, né? Ele é mais barato, o terreno é mais barato, então ele tem uma lógica ali que torna mais acessível para as pessoas entrarem. Por ser baseado em voxel, a navegação também é mais acessível a dispositivos menos modernos. Então tem aí também uma coisa muito legal. E fechando para vocês ali como meu último videozinho aí de exemplo, essa é uma galeria de arte de um artista brasileiro, que toda a obra dele se baseia na ideia de transformar o mundo mais roxo, né? Então ele lançou um filtro no Instagram que tem milhões de downloads, onde você consegue transformar tudo que é verde em roxo, né? Então essa ideia do Valley, transformar a natureza em roxo, sobre todas essas propriedades. E essa galeria dele, ele expõe os trabalhos, faz festas, encontros nesse ambiente onde você pode interagir, votar para decidir qual é a música que vai tocar. Então você tem uma série de dinâmicas que está promovendo o encontro, não só com pessoas do Brasil, mas do mundo inteiro. Ele está podendo expor a arte dele, a obra dele
e as experiências dele para o mundo inteiro, criando interações aí sem fronteiras nesse ambiente digital. Tá ali o avatarzinho dele, aí tudo muito olhando aí para o roxo, né? E o que eu queria provocar é que a gente está no momento hoje que existem assim, inúmeros mundos virtuais sendo construídos, alguns que olham para todas essas propriedades de persistência, tá ali em conjunto com outras pessoas, tá com a economia descentralizada, onde você pode ser dono daquilo independente da empresa que criou aquele ambiente, ou até, na verdade, não existe empresa, a empresa mesmo já é um processo coletivo, e é um mundo em construção. Acho que a ideia nesse tempo curto, aí, pouco mais de 40 minutos, foi mostrar para vocês que, cara, a gente está num mundo extremamente em construção. E essa construção ela não é centralizada. Ela vai acontecer com um artista que está ali pensando em como aplicar isso para criar uma obra de arte diferente. Ela vai acontecer com museus que vão olhar para isso e falar, cara, como é que eu crio experiências para me tornar mais atrativo? Ela vai estar ali olhando para experiências diferentes que podem ser construídas. Então, minha provocação para vocês nesse curto período foi dizer, gente, muita coisa já está acontecendo, não é uma visão de futurologia que vai acontecer, está acontecendo. A gente já tem disponibilidade de aplicativos e de tecnologia para isso acontecer de forma muito acelerada. Eu acho que a gente vai ver aí nos próximos anos uma pisada no acelerador muito grande, porque está muito mais acessível do que estava 5 anos atrás. E assim como a gente viu na pandemia, a experiência das reuniões online, das aulas online, acontecer de um clique para outro, a gente vai ver, na minha opinião, o metaverso acontecer alguns cliques para outros, porque, de fato, a gente já tem ali os habilitadores disponíveis e alguma grande coisa pode virar o trigger ali da população e falar, cara, que coisa legal para isso e para isso. Isso aqui não funciona, porque a gente também sabe que reunião virtual não funciona para tudo. Então, a gente vai aprender ali aonde a gente quer viver essas experiências. E minha missão era essa, provocar vocês. Como eu coloquei, Reinaldo, não esperava responder nada, mas mostrar que, cara, muita coisa está acontecendo de forma bem ilustrativa para a gente poder sair daqui com reflexões e pensar o que faz sentido, o que não faz sentido, os anseios, as preocupações, porque vai ter gente que vai viver só no metaverso, vai esquecer o mundo real. Então, tem muito a ser pesquisado em vários campos, em várias áreas de conhecimento, mas é um mundo que está sendo construído e não dá para ignorar ele, e tem muita coisa boa que virá e muitas preocupações que virão juntos. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite e deixa à vontade aí, se tiverem perguntas, à tua disposição. Esse Reinaldo aí, o Douglas, fiquem à vontade. Rafael, eu vou abrir muito obrigado aí. Excelente. Eu acho que é irreversível, né, essa aceleração ao ambiente digital e aproveitar essas potencialidades que oferece para ampliar público, investimentos. Há uma indústria crescente, né, indústria criativa, em torno da tecnologia, e nós, no Brasil, temos que avançar muito ainda nesse sentido, e de como isso pode contribuir para ampliar o acesso cultural a todas as faixas de idade, de recursos, de capacidades. É lógico, nós temos uma diversidade etária, né, em que as pessoas nascidas no ambiente digital já têm mais favorecimento, mas observamos nas exposições que isso tem atraído um público, por exemplo, né, no acesso. Então, tivemos recentemente uma exposição na Casa França Brasil, que os ingressos estavam todos vendidos desde o início. Legal. Mas eu não vou me estender aqui, eu vou passar a palavra para quem tiver perguntas, e elas estão abertas. Quem tiver alguma pergunta pode fazê-las. Então, está aberto as perguntas. Acho que o Reinaldo vai falar ali. Já que eu não estou vendo ninguém se apresentar, eu vou na frente. Rafael, você é muito mais do que um doutor na ciência de computação, é um advogado do metaverso, é um poeta do metaverso. Porém, eu queria que você me respondesse qual é o seu ponto de vista com relação ao seguinte: quando você tem um impacto presencial diante de uma obra de arte, você tem uma emoção que é absolutamente instantânea, é quase uma epifania, uma descoberta, e logo depois você interage com quem estiver ao seu lado, seja oralmente, se for uma pessoa conhecida, seja até visualmente ou simplesmente emotivamente. Eu vi aqui a nossa Lucy Barreto presente, então me lembrei do cinema,
Quem da minha geração já não foi ver um filme que, quando tinha um final triste e acendia a luz, estava todo mundo chorando? Se confrontava a lágrima de um com a lágrima do outro, naquele corredorzinho para ir embora, estava todo mundo emotivo. O mundo virtual não, é um mundo muito pessoal e intransferível. Você pode estar um casal assistindo virtualmente a uma peça, você se emociona e o outro se levantou para ir ao banheiro, ou o outro olhou para a cutícula na unha. Então, há um descolamento entre o impacto emocional e a reação do consumidor. Eu te pergunto, você não tem medo que esse mundo virtual transfira tudo num negocinho um pouquinho frio, um pouquinho, isso é computador? Que aí você, exatamente quando você vê uma tragédia na Islândia, você diz, sinto muito, mas é tão longe, meu Deus do céu. Estou mais preocupado com a minha rua aqui, que está com um buraco, já caiu um cachorro. Então, eu te pergunto assim, você não tem medo que o mundo digital esfrie, enfraqueça um pouco o impacto emocional que o mundo físico oferece? Não, super me preocupo, né? Brincando, né? A pessoa vai ao banheiro, mas o avatar fica ali parado, né? Parece que está do teu lado ali, mas é uma figura fria que não interage, né? E resumindo a colocação, né? Eu vejo isso na sala de aula. Se você me perguntar o que é melhor, dar uma aula virtual ou dar uma aula física, eu vou te responder, dar uma aula física. A experiência humana ela tem diversas potencialidades, mas infelizmente nem todo mundo pode se deslocar para estar no mesmo local. Então a gente vai ter diferentes manifestações de experiência. Talvez ninguém tenha o dinheiro para ir na National Gallery lá em Londres, mas, cara, eu quero conhecer, quero viver a experiência. Então, aquele impacto de estar ali na frente do quadro, ele pode ser replicado pelo mundo digital. Então, ele cria possibilidades, e talvez possibilidades que são impossíveis na escala real, né? Quando você traz ali, por exemplo, a possibilidade de você olhar uma obra de arte, olhar uma escultura sob um prisma que humanamente é impossível, você cria uma sensação humana diferente do que você tinha vivendo unicamente no plano presencial, né? Então, não tem uma resposta, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não sou advogado, tá? Eu como toda a minha formação em tecnologia, uma coisa que eu aprendi é que tecnologia é meio, e quando a gente começa a ficar muito defensor de uma tecnologia, você vai fazer besteira, porque ela não resolve todos os problemas, uma tecnologia serve para uma coisa, serve para outra. Então, eu sou muito assim, de abrir as possibilidades e sempre alertando que existem vários problemas. Eu me preocupo muito com o impacto nas novas gerações que estão vivendo muito tempo no ambiente digital. Será que elas vão estar emocionalmente preparadas para as desilusões do ambiente físico, para as reações mais sinceras que a gente vê num face-to-face que acontece? Talvez não. Talvez a gente esteja tão acostumado a falar com o avatar que a expressão ela tem ali um lagzinho, porque a pessoa, na verdade, precisa manifestar aquilo e ela pode filtrar. Cara, são vários problemas. Então, assim, eu vejo vários problemas sobre esse tipo de ambiente, mas problemas que não dá para ignorar e também não dá para deixar de vivenciar as coisas boas. Quem já viveu, por exemplo, uma experiência com Quest 2, de estar num ambiente imersivo, interagindo, você jura que você está ali. Cara, você toca nas coisas achando que a mesa está ali. Então, assim, é uma fusão do real para o virtual num nível com essas tecnologias que o teu corpo não sabe diferenciar. Existem vários estudos e pesquisas sobre esses problemas, porque teu corpo pensa coisas que você não está vivendo. E aí você tem, por exemplo, enjoo, porque você está, na verdade, achando que está acontecendo uma rotação que não está acontecendo. Então, o teu cérebro não processa direito. Então, várias tecnologias estão olhando como resolver essa questão da diferença entre o que seu cérebro entende e o que você está vivendo, né? Então, o que eu digo é um mundo cheio de problema, cheio de possibilidade, que a gente vai ver, sem dúvida nenhuma, muita coisa boa e ruim acontecendo. E a gente não pode ignorar isso, tá? Não pode achar que vamos para dentro do metaverso, está tudo resolvido, como não aconteceu com a sala de aula no virtual. A gente tem que saber que tocar uma sala de aula no virtual não é igual tocar uma sala de aula no físico, e não quer dizer que um é bom, o outro é ruim. É como eu tiro o melhor das possibilidades que eu preciso usar em cada situação, porque haverão situações em que você vai precisar lançar a mão da tecnologia. Eu acho que ela entrega muita coisa boa, sabendo usar adequadamente. Talvez esse seja o meu principal desafio, né? Ajudar a pensar como usar adequadamente, porque usar errado é fácil pra caramba e tem muita consequência bastante negativa aí nessa escolha infeliz. Se me permitir, já passo a palavra aqui agradecendo. Nilza, prazerzão estar contigo aí, super parceira. Vi que você levantou a mão, aí se quiser fazer pergunta, fica super à vontade.
Obrigada, Rafael. Primeiro, parabéns aí pela essa apresentação que me tirou do eixo, né? A Carla colocou no grupo, está sendo ótimo, entrei na mesma hora. Mas é fantástico, é genial, mas me é particularmente extremamente assustador. E eu falo assustador porque, né, como sou uma pessoa que venho de uma discussão em cima das desigualdades sociais, eu fico cheia de perguntas sem conseguir formulá-las de como é que isso cria ou amplia e potencializa um abismo social que a gente já vive. Porque, ao mesmo tempo que isso chega com toda essa potência, com toda essa capacidade que vai nos gerando, eu fico imaginando como é que a gente estabelece aproximação de acesso para quem não consegue ter nem o acesso ao telefone. Ou quando tem o acesso ao telefone, é um acesso a um telefone de uma forma bastante precária e limitada. Por que eu devolvo aí a pergunta? Como que a tecnologia pode ser mais justa, mais equânime, né, e aproximar mais o abismo das desigualdades que a gente vive? Perfeito. Não tinha dúvida desse olhar, que eu acho que é super importante. De fato, assim, nem todo mundo terá acesso a todos os mesmos dispositivos, a mesma conteúdo, etc. Mas o que eu acho que é muito interessante, a tecnologia, uma das coisas que a gente tem mais percebido é que ela tem democratizado o acesso ao conhecimento e a ferramentas. Quando a gente fala de dispositivo, isso não é verdade. Você deu o exemplo claro. Comprar um dispositivo de um óculos 3D da Meta lá de R$2.300, isso não é para qualquer um. Ter um dispositivo móvel com processamento para rodar as experiências maiores, isso também tem um custo. Mas o acesso ao conhecimento e a ferramentas, a gente vê isso cada vez mais democratizado. Então, eu particularmente aposto muito de como é que a gente consegue levar esse conhecimento para pessoas que possam fazer muita diferença. A gente vê isso juntos, né? Quanto a gente instruir alguém que está ali numa comunidade a usar ferramentas para fazer o negócio dele acontecer. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Já existe uma série de ferramentas de realidade aumentada em que você pode projetar, por exemplo, a troca de cor do cabelo. Então, será que para uma pessoa que está ali vendendo um cosmético para troca de cabelo, será que aquele celular, por mais humilde que seja, ele consegue rodar esse tipo de ferramenta para ela demonstrar, olha, como é que você vai ficar com o seu cabelo mais para esse tom, menos para esse tom? Então, já existem aplicativos gratuitos, já existem conhecimentos de como usar essa natureza de ferramenta disponível em vídeo no YouTube. E, assim, não dá para fazer tudo. Eu gostaria que fosse tudo acessível para todos, mas eu acho que já é possível se apropriar um pouco dessa democratização do conhecimento e dessa democratização de algumas ferramentas. Longe de ser o adequado, né? Eu esperaria ver políticas públicas e ações que tornassem essa possibilidade de conhecimento acessível para todos, mas eu também não sou vamos dizer assim, o pessimista que não tem, então esquece, vamos parar com a tecnologia, não. Eu acho que ela entrega, né? A gente vê no projeto que tem lá na Rocinha, coisa linda, ver alguém fazendo o negócio dela crescer, cara, com toda a humildade, dificuldade de acesso às informações, mas quando ela tem conhecimento, quando ela tem acesso a outros potenciais, como aquilo ganha escala, né? Como aquilo cria, de fato, trajetórias aí surpreendentes. Então, muito legal a tua pergunta. Infelizmente, não tem uma resposta de como é que a gente bota Quest 2 e celular bom na mão de todo mundo, infelizmente, mas eu acho que, independente disso, dá para fazer muita coisa. Se a gente conseguir colocar conhecimento na mão de todo mundo, eu acho que isso faz muita diferença e a gente deveria estar focado mais nisso do que tentar fazer programas aí para comprar um monte de dispositivo, porque também tem um monte de gente com dispositivo maravilhoso e que não faz nada de útil com isso. Esse eu acho que é o compromisso que a gente, enquanto universidade, precisa ter, né? É desenvolver a ferramenta, e eu acho que tem que desenvolver mesmo, não vamos resolver, mas sem incidente em política pública que promova, em alguma medida, acesso e aproximação das diferenças, né? Obrigada. Perfeito, obrigado, Nilson. Sérgio, prazer ter você com a gente. Fala, por favor. Rafael. Tem mais uma pergunta aí do Sérgio. Por favor, por favor. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês todos, né? Discussão super interessante. Eu queria fazer só umas colocações, não chega a ser uma pergunta, né? Mas no Senac, aqui a gente teve um impacto muito grande na pandemia, exatamente por isso. Nosso público é classe D e E, e com a pandemia ficou quase que impossível o acesso deles aos cursos, porque o abismo ficou mais evidente ainda, né? Então, a gente começou a buscar algumas soluções e eu voltei, tem uma semana a gente fez uma missão do Senac no Vale do Silício, né, para ver essas novas tecnologias
e tivemos lá em Stanford. Eu fiquei realmente... Realidade virtual, Rafael, para mim agora é uma coisa que não tem mais volta, né? Não, assim, o treinamento que eles estão fazendo lá é uma coisa. Nós tivemos uma apresentação de uma brasileira que está lá, a Ana, né? E assim, você faz o treinamento de executivos através de realidade virtual, você faz um treinamento de sensibilização de funcionários. Nós fizemos dois ensaios, né? Um foi com os homeless de São Francisco. Você se sente dentro de um vagão do metrô e vai conversando com cada um deles contando a história. A menina que estava com óculos começou a chorar. Tamanha a coisa assim, é tão real, né, que você mistura a vida real com o virtual. E a outra foi uma simulação de um terremoto, né? Então, assim, a menina que estava com óculos, a outra menina, né? Ela se ajoelha no chão, entra debaixo da mesa, não tinha mesa nenhuma, mas ela engateando, porque tinha um telão, a gente vendo o que estava acontecendo lá, dentro no óculos, né? Então, ela engatinha para debaixo da mesa, fica debaixo da mesa, caindo as caixas, caindo as pedras, assim, e acabou a apresentação, ela saiu engatinhando debaixo da mesa ainda, não tinha mesa nenhuma, né? Então, assim, é uma coisa assombrosa, né? A gente fez algumas palestras com o pessoal que fala de futuro do trabalho, futuro da educação, através das novas tecnologias, né? Como eles enxergam isso, né? Que foi bem interessante também. Tem uma australiana que tem os projetos sociais. Mas aí, Nilza, indo aí nessa colocação que você fez, que eu acho fundamental, né? E o grande problema que a gente teve foi esse, né? Às vezes ele tem o celular, mas ele mora num cômodo com 10 pessoas. Como é que ele vai fazer um curso num cômodo com 10 pessoas se tem um celular para a família inteira? É muito complicado. O que a gente está tentando fazer aqui no Senac é viabilizar as nossas unidades próximas à comunidade que eles moram, para eles usarem as nossas instalações. Mas a gente começa a esbarrar em outro problema, que é, às vezes, o custo do transporte, que eles não têm dinheiro para o transporte nem para a alimentação. Então, a gente está buscando uma forma, algumas empresas em parceria que bancam o Vale Transporte e Alimentação, e a gente colocar dentro dos cursos uma bolsa que viabilize esse transporte. A gente não pode, por regulamento, comprar o Vale. Então, é complicado você dar a bolsa, porque ele acaba usando dinheiro para outra coisa e acaba evadindo o curso. O curso é gratuito, mas ele evade exatamente porque ele não tem o dinheiro da passagem nem o dinheiro da alimentação. Então, esse é o nosso desafio, né? A gente viabilizar esse acesso, né? Desculpa eu estar me alongando aqui, mas viabilizar esse acesso, eu acho que é o grande desafio que nós todos temos. Sem dúvida, Sérgio. Eu acabei não trazendo para a apresentação, né? Mas assim, uma das áreas que investiu muito, não é de hoje, até antes do metaverso ganhar repercussão quanto a esse termo, né? É a questão dos treinamentos, principalmente no ambiente corporativo, né? A gente tem aqui, você imagina, né? Errar numa plataforma de petróleo ou levar alguém para ser treinado numa plataforma de petróleo é muito caro. Então, a gente aqui desenvolveu, não vou falar para qual petroleira, mas vocês podem imaginar, uma série de treinamentos de ambientes virtuais, onde você consegue ter uma série de experiências e evitar erros no ambiente real, que pode custar vidas. Então, é muito comum, no próprio evento que a gente promoveu, um parceiro da Microsoft apresentou uma experiência muito legal no ambiente médico, com simulações. Vocês têm aí uma linha muito legal também nessa vivência aí de emergências, etc. Então, vivendo um ambiente virtual, como lidar com uma emergência, para não colocar a vida de ninguém ali em risco. Desde já, eu quero convidar todos vocês aqui para o Rio Innovation. A gente está levando esse assunto para o Rio Innovation, tá? O Senac vai ficar responsável pela área médica, né? de simulações, das novidades que a gente está trazendo aí, né? Mas eu estava falando lá em Stanford também, o treinamento de empatia, tá, Rafael? Assim, eles, por exemplo, eles fazem uma simulação para o gestor, né? Ó, você vai ter que demitir um cara agora. Aí entra um cara na tua sala, tudo simulação virtual. E com reações diferentes. Um aceita bem a demissão, o outro não aceita bem. Então, como que você treina esse gestor para essas situações? Isso eu achei muito interessante. Arrumação de gôndola de supermercado.
Os caras treinam a arrumação de gôndola de supermercado. Então, quer dizer, são coisas fantásticas. Incrível. Assim, é um mundo que se abre impressionante. Eu E fiquei com o retorno dos impactado. investimentos aí. Eu não conhecia, né, o Vale do Silício, né? Ele foi formado pela diversidade, isso foi outra coisa que me chamou muita atenção, né? A formação do Vale do Silício foi através da diversidade. Então, eu fiquei muito impactado, porque eu não conhecia, né? Então, e acho que a gente tem um caminho novo. Fantástico. A gente vai estar fazendo aqui uma apresentação da missão, se vocês quiserem comparecer, convidados. Legal, Sérgio, obrigado pela participação, mas passamos do horário, Douglas e Reinaldo, por favor, fique à vontade. Reinaldo. Não, agora a palavra está com você, Douglas. Então tá. Rafael, nós tivemos aqui uma série de pessoas parabenizando pela sua palestra, a sua paixão Obrigado. pela tecnologia, que estão no box aqui. Há uma sugestão aqui, até para a Nilza, enviado pela Carla, de um garoto, que o Jean, que está trabalhando com NFT e metaverso numa favela, então está ali no inbox. Super, um projeto está lá, com certeza. E aí nós queríamos, nesse momento, te agradecer a oportunidade de te ouvir e esperando que a sua apresentação traga inspiração para novos projetos. Né? Com certeza. Então, o nosso muito obrigado. E eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência. Com certeza. Grande abraço, até breve, pessoal. Prazer revê-los. Tchau, tchau. Até breve, um abraço também. Parabéns. Tchau, tchau, tchau.